O ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, se entregou hoje à justiça. Ele vai ficar preso com outros suspeitos da Operação Custo Brasil, como o ex-ministro Paulo Bernardo. A operação investiga o desvio de dinheiro de empréstimos consignados. No comboio da Polícia Federal estavam o ex-ministro Paulo Bernardo e outros 7 presos na Operação Custo Brasil. Eles foram levados à Justiça Federal em São Paulo para uma audiência de custódia em que os presos são apresentados ao juiz. Segundo o procurador Andrei Borges, que participou da audiência, Paulo Bernardo negou que tenha recebido propina. Tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, que também tinha prisão preventiva decretada, se juntou aos demais suspeitos. Paulo Ferreira já se apresentou e será preso daqui. Já está preso efetivamente. O único ainda foragido é o advogado Guilherme Gonçalves, que seria o intermediário do dinheiro destinado ao ex-ministro Paulo Bernardo. A Operação Custo Brasil, realizada ontem, investiga o pagamento de R$100 milhões para o Partido dos Trabalhadores e políticos como Paulo Bernardo, que foi ministro do Planejamento no governo Lula e das Comunicações do governo Dilma. O dinheiro viria da cobrança de R$ 1,25 por mês de todos os funcionários públicos federais, ativos e inativos, que pegaram empréstimo consignado entre 2010 e 2015. A suspeita é que o Ministério do Planejamento, na época comandado por Paulo Bernardo, tenha contratado indiretamente a Consiste Software para fazer a cobrança. No meio da tarde, os presos da Operação Custo Brasil começaram a ser trazidos aqui para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Eles estão nesses carros com vidros escuros. Eles vão ficar aqui nos próximos dias. Os presos só começam a ser ouvidos pelo delegado que cuida do caso na próxima segunda-feira. Antes disso, o delegado quer analisar a grande quantidade de material apreendida ontem. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram hoje a Operação Custo Brasil, um desdobramento da 18ª fase da Lava Jato. Paulo Bernardo, ex-ministro do Planejamento dos governos Lula e Dilma, foi preso na operação. Segundo o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, um escritório de advocacia ligado ao ex-ministro Paulo Bernardo recebeu cerca de R$7 milhões entre 2010 e 2015. O total do valor desviado foi apurado com base em notas fiscais da empresa Consiste, que foram recebidas pelo escritório ligado a Bernardo. O esquema teria desviado, no total, cerca de R$100 milhões do Ministério do Planejamento, comandado por Bernardo. A apuração indica que o ex-ministro recebeu de 2% a 9,5% da quantia. E, de acordo com o Ministério Público Federal, quem definia as porcentagens era o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Ele efetivamente era a palavra, não vou dizer a palavra final, mas era pelo teor das colaborações e dos e-mails, das provas que nós analisamos, ele era a pessoa que definia os valores. O ex-ministro Paulo Bernardo foi preso em Brasília, no apartamento funcional da senadora petista Gleisi Hoffmann, sua mulher. A operação partiu de informações da delação premiada do ex-vereador do PT de Americana, Alexandre Romano. A Consiste é apontada pelo juiz Sérgio Moro como responsável pelo pagamento de propina de partidos políticos. A empresa foi contratada pelo esquema para operacionalizar o crédito consignado a funcionários públicos da União. As instituições financeiras faziam o pagamento para essa empresa contratada de forma fraudulenta de tecnologia. Essa empresa pagava para empresas laranja R$1 e pouco por cada pagamento feito mensalmente para cada crédito consignado tomado por dezenas de milhares de servidores públicos durante 5 anos. Em São Paulo, a Polícia Federal fez buscas na sede do Diretório Nacional do PT, no centro da cidade. Foram apreendidos documentos e um computador. Foram cumpridos 65 mandados judiciais em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Distrito Federal. 11 de prisão preventiva, 40 de busca e apreensão e 14 de tomada de depoimento. Um dos mandados de busca foi cumprido na casa de Paulo Bernardo e Gleisi Hoffmann, em Curitiba. Segundo o procurador Andrei Borges de Mendonça, também há evidência de que o ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas, teria participado da contratação da Consiste. Gabas foi alvo de um mandado de condução judicial. Ele optou por não falar e não foi levado para depor.
A Polícia Federal explicou que os mandados de condução judicial não obrigam os alvos a se apresentarem. Também foi expedido um mandado de condução coercitiva ao jornalista Leonardo Atushi, que administra o blog Brasil 247. Ele aparece nas investigações da Lava Jato como suspeito de ter recebido dinheiro por serviços não executados. As ordens de prisão preventiva incluíram o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, condenado na Lava Jato e que está preso desde 2015. Além dele, outro ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, Walter Correia, secretário de gestão do prefeito Fernando Haddad, e Guilherme de Salles Gonçalves, advogado que participou da campanha de Gleisi Hoffmann ao Senado em 2010 e à Prefeitura de Curitiba em 2008. Aqueles que celebram que conseguiram retirar o caso do juiz Sérgio Moro e da Operação Lava Jato, hoje foi uma demonstração de que, na verdade, as investigações elas vão continuar onde quer que estejam. A operação investiga os crimes de tráfico de influência, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As penas variam de 2 a 12 anos de prisão. Olá, bom dia. Nas primeiras horas desta sexta-feira, a Polícia Federal deu início a mais 2 etapas da Operação Lava Jato. Uma delas tem como alvo o ex-deputado Cândido Vacarezza, líder na Câmara dos governos Lula e Dilma Rousseff. Ele foi preso em São Paulo. Vacarezza é suspeito de ter recebido $500 mil em propinas por ter intermediado contratos da Petrobras com a norte-americana Sargent Marine, que fornecia asfalto. Em 3 anos, a estatal fechou 12 contratos com a empresa no valor de $180 milhões. A outra ação investiga um esquema para facilitar a contratação de navios gregos. Segundo as investigações, o cônsul da Grécia no Brasil, Constantino Kotronakis, fazia parte da organização. Ao todo, estão sendo cumpridos 6 mandados de prisão temporária, 29 de busca e apreensão e 11 de condução coercitiva em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Polícia Federal também deu início a uma outra operação chamada Havana, para investigar desvio de recursos do programa Bolsa Atleta, do Ministério do Esporte. De acordo com os investigadores, os criminosos desviaram R$810 mil usando dados de atletas fantasmas no sistema do projeto. O esquema funcionava em 2012 e contava com a participação de membros nascidos em Cuba, o que deu nome à ação. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal fez buscas e recolheu documentos no gabinete do senador Delcídio do Amaral e na liderança do governo no Senado. Os policiais cumpriam decisão do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, que acatou um pedido do Ministério Público. O requerimento, assinado no dia 20 de novembro pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tem 46 páginas. Segundo o Ministério Público, o senador Delcídio do Amaral, o chefe de gabinete Diogo Ferreira e o advogado Edson Ribeiro tiveram encontros com Bernardo Cerveró, filho do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, preso na Operação Lava Jato. Essas conversas foram gravadas por Bernardo. Nelas, o senador teria empreendido esforços para dissuadir Nestor Cerveró de firmar acordo de colaboração com o Ministério Público, ou para evitar que ele delatasse o parlamentar e André Esteves, controlador do banco BTG Pactual. Ainda de acordo com o Ministério Público, o senador teria prometido atuar junto aos ministros do STF para conseguir uma promessa de liberdade para Cerveró. Nas conversas, teria sido planejada a fuga de Nestor Cerveró para o Paraguai e de lá para a Espanha. Também é relatado o acesso do banqueiro André Esteves a documentos sigilosos da Operação Lava Jato. Segundo o Ministério Público, Delcídio do Amaral, André Esteves e o advogado Edson Ribeiro teriam oferecido um acordo financeiro à família de Nestor Cerveró, R$50 mil por mês. O dinheiro seria um mecanismo para preservar o silêncio de Nestor Cerveró. Na noite de terça-feira, o ministro do STF, Teori Zavascki, decretou a prisão cautelar dos 4 citados nas conversas. E na manhã desta quarta-feira, a segunda turma do tribunal fez uma reunião pública e aberta em que confirmou a decisão. O senador Delcídio, o banqueiro André Esteves e o advogado Edson Ribeiro estão, tecnicamente, em estado de flagrância, uma vez que estão manejando meios para embaraçar, no plano da operação
Lava Jato, a investigação criminal. E a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do ex-ministro José Dirceu e de outros réus no âmbito da Operação Lava Jato. Dirceu havia sido condenado pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Vamos a Brasília com a Tainá Farfan, que traz pra gente as últimas informações. Tainá. Carol, condenação mantida do ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu, no âmbito da Operação Lava Jato, nesse processo que apura condutas ilícitas de funcionários públicos, da Petrobras e também de empresas privadas, como é o caso da Engevix Engenharia. Dirceu já tinha sido condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a pena de mais de 27 anos de prisão, pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, e agora então a 5ª turma do STJ manteve essa condenação. A única diferença é que acabou reduzindo o período da prisão de 27 anos e 4 meses para 27 anos e 1 mês. De acordo com o Ministério Público, José Dirceu teria utilizado da sua influência política para indicar e manter pessoas na Petrobras. Em troca, ele pedia propina, recebia uma parte dos contratos com a Engevix. Ainda de acordo com esse processo, Dirceu teria recebido mais de 15 milhões de reais em propina e teria lavado mais de 10 milhões de reais. Nova fase da Lava Jato leva para a prisão Antônio Pallotti, ex-ministro de Lula e Dilma. Ele é acusado de intermediar propina da empreiteira Odebrecht para o PT. Essa nova fase foi batizada de Omertà, a lei do silêncio da máfia italiana, e faz referência ao italiano codinome que a Odebrecht usava para se referir ao ex-ministro Antônio Palocci. Segundo a Polícia Federal, a Omertà imperava no grupo Odebrecht semelhante à máfia. Para a força-tarefa da Lava Jato, o comando da empresa ainda se mostra relutante em assumir e descrever os crimes praticados. O codinome italiano associado a Palocci apareceu numa planilha apreendida no setor de operações estruturadas da empreiteira. O departamento era responsável por distribuir propina a políticos e agentes públicos. Palocci foi preso em casa, em São Paulo. A prisão é temporária por 5 dias, prorrogáveis uma vez. Ele foi levado logo cedo para a Polícia Federal no bairro da Lapa. Além de Palocci, foram presos 2 assessores do ex-ministro. Branislav Contic, que atuou como assessor na campanha do petista em 2006, e Juscelino Antônio Dourado, ex-secretário da Casa Civil. De acordo com a Lava Jato, eles teriam intermediado encontros e recebimentos de propina pelo ex-ministro. O ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci, e seus ex-assessores, Juscelino Dourado e Branislav Contic, deixaram a sede da Polícia Federal por volta do meio-dia e seguiram juntos para o aeroporto de Congonhas. De lá, seriam encaminhados para Curitiba, onde correm as investigações. Os 3 chegaram a Curitiba por volta das 2h30 da tarde. A Lava Jato investiga a relação de Palocci com a maior empreiteira do país, a Odebrecht. Antônio Palocci foi ministro da Fazenda de Lula e da Casa Civil de Dilma Rousseff. Ele é acusado de defender interesses da empreiteira desde a obtenção de contratos com a Petrobras relativos às sondas do pré-sal, a medida provisória destinada a conceder benefícios tributários ao grupo econômico Odebrecht, e a concessão de financiamento de obras do BNDES no exterior, principalmente em países da África. Outro fato de interferência de Antônio Palocci Filho que se constatou na investigação foi a tentativa da Odebrecht de buscar a Antônio Palocci Filho seu apoio para que eu aumentasse a linha de crédito em 2010 do BNDES para Angola. A Odebrecht, em serviços exportados para Angola e que foram pagos com valores do BNDES, tem, não só em 2010, valores total, mais de 3 bilhões de dólares em serviços exportados para Angola e pagos com recursos do BNDES. São e-mails em junho de 2010 que revelam que a linha de crédito que se pretendia conceder àquele país era de 700 milhões de dólares. Mas, até por influência de dirigentes de Angola, pelo que consta na mensagem, e pelos interesses da própria empresa, desejava-se aumentar aquela linha para 1,2 bilhões de dólares. E Marcelo expressamente considerou se não seria caso de se buscar apoio a italiano, no caso Antônio Palocci Filho, para que aquele valor fosse aumentado de forma a gerar benefícios ao seu grupo político. Foram verificados quase 30 encontros pessoais entre o senhor Antônio Palocci e executivos da empresa para tratar desses assuntos. Encontros esses que, embora fossem tratados
por intermédio do senhor Branislav Modik, ou seja, indicando que se tratava exatamente desse contexto, dessas negociações de interferência do senhor Antônio Palocci na esfera federal, na alta administração, nas grandes decisões. Elas muitas vezes se deram na residência do senhor Antônio Palocci, na empresa do senhor Antônio Palocci. De acordo com as investigações, há indícios de que Palocci recebia propina da empresa entre 2006 e o final de 2013. O petista deixou o governo Dilma em 2011. Segundo a Polícia Federal, Palocci tinha uma conta corrente de propinas com a empreiteira. Conforme planilha, a Lava Jato identificou que entre 2008 e o final de 2013 foram pagos mais de 128 milhões ao PT e aos seus agentes, incluindo Palocci. Esses pagamentos não aconteciam somente em anos de campanhas eleitorais. 2009, 2011, 2013, digamos, os pagamentos era uma verdadeira conta corrente que a Odebrecht tinha com o Partido dos Trabalhadores devido às interferências, neste caso principalmente de Antônio Palocci Filho, em favor da empreiteira, nos mais diversos projetos, contratos, obras que a empresa desejava ter alguma espécie de vantagem. O ex-ministro também teria participado de conversas sobre a compra de um terreno para a sede do Instituto Lula, que foi feita pela Odebrecht. Ao decretar a prisão, o juiz Sérgio Moro bloqueou 128 milhões de reais das contas de Palocci e de seus 2 ex-assessores. Em relação a Antônio Palocci Filho ter um papel maior que José Dirceu, eu acho que não restam dúvidas. Sobretudo depois da condenação de José Dirceu no Mensalão e pelos cargos que Antônio Palocci Filho, de relevo, ele sempre ocupou e como interlocutor do governo federal até mesmo após ele ter deixado o cargo de ministro da Casa Civil. Ex-gerente sucessor de Pedro Barusco na Petrobras é preso na 39ª fase da Operação Lava Jato. Roberto Gonçalves foi preso em Roraima, onde visitava parentes. Ele mora no Rio, cidade em que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão hoje. Gonçalves teria recebido 5 milhões de reais em propina no contrato do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. A informação é de um dos 78 delatores da Odebrecht. Rogério Santos de Araújo afirma também que o ex-gerente da Petrobras repassava à empreiteira informações sigilosas de outros contratos da estatal. Segundo a investigação, a propina foi depositada em contas na Suíça. A partir de 2014, depois que a Lava Jato foi deflagrada, parte do dinheiro foi transferida para a China e Bahamas. A descoberta é do Ministério Público Suíço, que conseguiu o bloqueio de 4 milhões de dólares em contas do ex-gerente. Além de manter essas contas na Suíça, ele estava dissipando esses valores, ele estava transferindo esses valores para contas em outros países, em nome de outras offshores, o que dificultaria sobremaneira a recuperação desses valores. Gonçalves já tinha sido preso em 2015, quando negou ter contas no exterior. Ele foi o sucessor de Pedro Barusco como gerente executivo de engenharia da Petrobras, cargo que ocupou de março de 2011 a maio de 2012. Pedro Barusco, condenado a 18 anos de prisão, também fechou acordo e foi um dos primeiros delatores da Operação Lava Jato. Ainda em 2014, forneceu detalhes de como era escoado o dinheiro da propina, fruto da fraude em pelo menos 90 contratos da estatal, segundo ele. Esse vasto conhecimento dos meandros da corrupção, de acordo com o Ministério Público, Barusco repassou ao sucessor. Se verificou que a corrupção ela é intergeracional, ela passa de geração em geração, infelizmente de pai para filho. No começo ainda da operação nós vimos que, além disso, havia um certo direito adquirido à propina. Por que um direito adquirido à propina? Mesmo após os funcionários da Petrobras corrompidos saírem da estatal, eles continuavam recebendo por 1 ou 2 ou 3 anos valores das empresas corruptoras quando não tinham qualquer influência naquele cargo. E hoje nós vemos uma verdadeira herança à propina.
A corretora Advalor, distribuidora de títulos e valores mobiliários, também foi alvo dessa nova fase da Operação Lava Jato, intitulada Paralelo, em referência à atuação clandestina de operadores no mercado financeiro. Operação Lava Jato, lobista ligado ao ex-ministro José Dirceu fecha acordo de delação premiada e a Justiça condena o ex-deputado André Vargas a 14 anos e 4 meses de prisão. Ex-filiado ao PT, André Vargas foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um processo derivado da Lava Jato. Enquanto era deputado, Vargas teria recebido propina para contratar uma agência de publicidade que faria serviços para o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica Federal. As instituições negam irregularidades nos contratos. O repasse teria sido feito para 2 empresas de fachada mantidas por André Vargas e o irmão Leon. No total, foi depositado mais de R$1 milhão. E a Operação Lava Jato ganhou mais um delator, o lobista Fernando Moura. Segundo ele, o Partido dos Trabalhadores recebeu propinas no escândalo de corrupção da Petrobras por meio do ex-diretor de serviços da estatal, Renato Duque. Moura disse ainda que o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, recomendou que ele deixasse o país na época do escândalo do Mensalão, em 2005. O lobista, então, se mudou para Miami, nos Estados Unidos. Lá, continuou a receber dinheiro desviado. Fernando Moura também afirmou que as fornecedoras da Petrobras pagavam 3% de propina sobre o valor dos contratos e que parte desse dinheiro era destinado ao PT. Em Brasília, a CPI da Petrobras ouviu Venina Velosa, ex-gerente executiva da estatal. Ela reafirmou que alertava sistematicamente a diretoria de abastecimento, comandada por Paulo Roberto Costa, a respeito dos sobrepreços nas obras da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, e também sobre o pagamento de serviços não realizados na área de comunicação da diretoria. Venina disse que não se arrepende de ter denunciado as irregularidades, mesmo sob ameaça. Por telefone, onde ameaçavam invadir minha casa, a minha vida. Eu sofri ameaças pessoalmente, onde eles mandavam eu ficar quieta. E eu não sei quem fez. Por telefone não identificava, e pessoalmente eu não sei quem era a pessoa. O julgamento está marcado para começar às 2 da tarde, no plenário do STF. Não verifico ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato apontado como coator, e meu voto é no sentido de denegar a ordem. A prisão em segunda instância é uma balela. Simplesmente está aplicando o posicionamento dessa corte, é ilegal. Eu me recuso a participar sem reagir de um sistema de justiça que não funciona. Reporto-me pela coerência que entendo deva eu manter. Porquanto uma instituição que não se respeita não pode usufruir do respeito. É aguardar-se a possibilidade de a não execução ocorrer até a decisão do Superior Tribunal. Permanência em liberdade até o trânsito e julgado da sentença. Meu dever maior não é atender a maioria. Revela-se frontalmente incompatível com o direito fundamental do réu. Eu acompanho o relator para também denegar a ordem pleiteada. O plenário do STF decidiu negar o habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 5, os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram o pedido de habeas corpus. A prisão do ex-presidente agora depende do Tribunal Regional Federal. Agora são 18 horas e 5 minutos e o juiz Sérgio Moro acabou de decretar a prisão de Lula. Informações divulgadas agora há pouco sobre o pedido de prisão, decreto de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entregue à Polícia Federal até às 17 horas desta sexta-feira. A repercussão é muito grande, então, não só dentro do Brasil, mas também no exterior. O ministro Edson Fachin é o relator do recurso no qual a defesa de Lula tenta evitar a prisão do ex-presidente. O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, negou o habeas corpus apresentado na manhã desta sexta-feira pela defesa do ex-presidente. O cumprimento integral da decisão do juiz é que ele venha para cá. Se houver uma apresentação em outro local, a gente vai providenciar para trazer o cara. É um momento histórico do país, um momento histórico triste, e nenhum país pode comemorar a prisão do ex-presidente.
O ex-presidente Lula não se entregou no prazo determinado pelo juiz Sérgio Moro. A defesa dele negocia a rendição com a Polícia Federal. Inácio Lula da Silva declarou que vai se apresentar à Justiça. O petista partiu em um comboio até a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde fez exame de corpo de delito. Justamente sabia que no momento da chegada do ex-presidente Lula poderia haver um confronto, uma situação de maior perigo. O helicóptero então agora descendo no heliponto do prédio da sede da Polícia Federal. Ele está acompanhado de um advogado, isso fez parte do acordo para que ele fosse retirado do Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo. Essa retirada do sindicato aconteceu às 18h40, depois ele foi conduzido para a Polícia Federal aqui em São Paulo, fez exame de corpo de delito da Polícia de São Paulo para o aeroporto de Congonhas e agora então desce de helicóptero no heliponto da sede da Polícia Federal. Pouco antes da confusão, o clima era de comemoração entre manifestantes contrários ao ex-presidente. E ele merece ser preso, né? Achou que era impune, mas aqui na República de Curitiba todo mundo paga pelos seus crimes. Se a gente vê o ex-presidente Lula descendo na escada, basta descer essa escada e ele já chega à sala onde vai ficar. Olha, a gente vê claramente agora ele guiado pelos agentes, sendo guiado pela escada.